Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. Salve, salve meus nobres! Aqui quem tá falando é o Rick Teu e esse é o episódio piloto do Filosofia de Boteco. Nesse episódio piloto eu vou trazer mais ou menos quem sou eu, o que eu pretendo com esse podcast, para nos próximos episódios nós adentrarmos em questões do nosso cotidiano, questões que a filosofia pode ser aplicada ou pode ser visualizada no nosso cotidiano, né? Eu não pretendo ser um professor de filosofia, pretendo ficar com abstrações em demasia, ficar debatendo sobre o sexo dos anjos. Pelo contrário, como o próprio nome do podcast diz, filosofia de boteco e não filosofia de academia. Eu quero trazer a filosofia que o homem comum, o homem médio, delibera, questiona e se indaga, e não questões de ontologia pura. Eu procurarei trazer o que eu conheço de filosofia para aplicação do dia a dia. Deixo claro que eu não sou filósofo, tanto de formação quanto de prática. Eu não crio filosofia, não estudei formalmente filosofia, né? Eu sou formado em outro curso, sou graduado bacharel e pós-graduado em Direito, né? Ciências Jurídicas, mas filosofia sempre foi algo presente desde que eu me entendo por gente, visto que eu me apaixonei por filosofia no ensino médio e desde lá em diante eu estudo diariamente ou cotidianamente livros, literatura de filosofia, conteúdo sobre filosofia e ciências humanas no geral, né? Como eu disse no início, eu sou Henrique Mateus, mas podem me chamar de Rick Teu, né? É mais fácil, é mais didático, é um nome que está já mais consolidado no meu dia a dia. Eu tenho 24 anos, sou, como eu disse, graduado em Direito com pós-graduação em Direito Penal. E no ano de 2022, né? Estou gravando agora em 2023. A pretensão era ter gravado em 2022. O ano de 2022 foi marcado por bastante momentos que eu senti que era necessário, que eu gostaria de iniciar algum projeto novo. Eu sentia que estava estagnado. Foi o meu primeiro ano de advocacia. Em 2021 eu havia acabado de me formar de colar grau, consegui passar na OAB e dei início à advocacia. Mas esse início foi bastante penoso, entre aspas, né? Não foi ruim, foi bastante desafiador, foi bastante contundente à dificuldade. E dessa novidade, dessa situação nova, eu vi que eu gostaria de fazer alguma coisa diferente, eu não queria ficar estagnado. E eu sempre gostei de ouvir podcasts, de falar, gosto muito de falar, adoro mandar áudio do WhatsApp, todo mundo detesta áudio do WhatsApp, eu me considero o rei do Zap dos áudios, porque eu mando dezenas de áudios, quase que todos de 2 minutos para cima, e colegas meus sempre me incentivaram a fazer algo desse sentido, a fazer um podcast, a falar, porque em diversas conversas dentro do WhatsApp, diversas discussões sobre o cotidiano, eles gostariam de que essa conversa fosse universalizada, por assim dizer, fosse aberta para mais pessoas e não só para eu e quem estava conversando comigo, ou eu e as pessoas, mas sim para diversas. E é mais ou menos isso, na verdade é isso que eu quero fazer com o Filosofia de Boteco, puxar uma cadeira para você participar da conversa, entendeu? Não necessariamente você vai falar e eu vou te ouvir, mas você vai ouvir o que eu estou falando
e você vai poder conversar com outros, vai poder fazer um feedback para mim via comentários, via algum retorno que seja possível, e assim vai se dar. Filosofia de Boteco é justamente isso, é puxar uma cadeira para você participar da conversa comigo e com os grandes pensadores que eu vou tentar trazer. Platão, Homero, Descartes, Nietzsche, Freud, Derrida, qualquer um que dê na telha do que eu queira falar, ou que vocês sugestionem, se vocês quiserem que eu comente alguma obra, comente alguma ideia, comente algum autor, eu estou aberto aos diálogos. Então, essa é a principal pretensão do Filosofia de Boteco, é fazer um podcast de filosofia por um não filósofo, certo? Não é uma aula que você ouviria para fazer um vestibular para o Enem, para a USP, para a Unicamp, mas é um podcast que espero que agrade você, que te faça refletir, né? Te torne alguém mais crítico no sentido positivo, de criticar as próprias crenças, criticar as crenças vigentes, criticar os fatos e a realidade de uma forma que faça você compreender melhor, e não crítico como alguém que só vê algo ruim, que desdenha do outro, que desdenha do diálogo, né? O crítico aqui é uma visão positiva. Eu também dei início a esse podcast em paralelo com outra ideia de podcast que aí já é vinculada a uma iniciativa que eu tive com um colega meu, o VAP, né? Que é uma sigla do nome dele, que se chama o Instituto Ropa. O Instituto Ropa trata-se de uma organização sem fins lucrativos, por assim dizer, não é nada formalizado, que a gente traduz, edita, produz livros, artigos, conteúdo de cunho austro-libertário, né? O nome do autor diz, Hoppe, né? O Hans Hermann Hoppe é um filósofo e economista austríaco, que a gente fez em paralelo às nossas atividades, né? Ele trabalha com as coisas dele, tem a vida particular dele, eu tenho a minha, e a gente fez esse paralelo, visto que nós sentíamos falta de uma tradução e uma certa atenção ao conteúdo da escola austríaca por parte de quem estava fazendo esse conteúdo, né? Havia uma editora, havia uma certa instituição majoritária, quase monopolística, que trabalhava esse conteúdo, né? E a gente sentia uma necessidade de dar uma atenção aos conteúdos que a gente via que precisava vir a português, vir a ser traduzido, vir a ser divulgado, enquanto eles estavam fazendo outra coisa. Então a gente foi lá e deu início a isso. Então, além da advocacia, eu também, entre aspas, sou um tradutor. Não sou profissional da tradução, nunca fiz tradução cobrando pessoas, como existe algumas pessoas que cobram para fazer revisão e tradução, eu não, mas se vocês quiserem mandar texto para mim traduzir e me pagar, estou aberto a qualquer dinheiro possível para sustentar o Filosofia de Boteco e o outro podcast do qual eu estava falando, que é o Hopecast, vinculado ao Instituto Ropa. Ambos podcasts não vão se confundir, ali vai ser uma outra pegada, aqui também. Evidente que, como eu já deixei meio que implícito, eu tenho uma posição filosófica, política, mas eu não vou trazê-la sempre à tona, ou não vai ser necessariamente isso que o Filosofia de Boteco vai ser. Eu não vou falar somente de libertarianismo, escola austríaca, não. Pelo contrário, eu vou trazer ideias do cotidiano de diversos pensadores para vocês. Vocês vão ouvir de todos os lados, vocês vão trazer para mim ideias que eu vou reproduzir também. Então vai ser mais um debate não enviesado do que uma aula necessariamente, do que uma doutrinação, né? Então, o Hopecast, que vai ser lançado também dessa plataforma, não necessariamente desse canal, na plataforma que estamos usando.
é uma outra pegada, é uma outra iniciativa que eu também tenho e que carrega também um pouco da minha essência, né, para cá, essa leitura ávida, essa busca por conhecimento, por trazer as ideias à tona, né? Foi esse o motivo de dar início às traduções. Nunca recebi por elas, sempre foi facilitar, ajudar quem não tem acesso a tal conteúdo. Outra coisa que também eu gostaria de passar é que, novamente, não é um podcast de um filósofo falando de filosofia, então não é uma aula. Muito de filosofia e de podcast que me influenciou bastante foi o Clóvis de Barros Filho, o professor bastante famoso, palestrante do Quarteto Fantástico da Filosofia, junto com Karnal, Pondé e Cortella. Ele me influenciou bastante, então em alguns momentos pode ser que vocês vejam semelhanças com ele nos podcasts que ele tem, né? O hashtag Partiu Pensar, eu, Inédita Pamonha, mas longe de tentar ser uma cópia escarrada. É apenas uma admiração e uma influência dele, ou quem sabe eu vi nele coisas que eu já tinha. Eu acho que foi muito disso, foi uma relação mútua, embora ele nunca tenha me visto pessoalmente, mas ele influenciou no que tange a minha oratória e a minha busca por conhecimento, não necessariamente as ideias. Então, eu também já estou deixando uma indicação de podcast, caso vocês queiram ouvir outros além desse, continue nesse, não saia desse aqui não, seja fiel a esse podcast aqui, não nos abandone, ouça os podcasts do Clóvis. Eu não sou pago para fazer esse merchan para ele. Se ele quiser me pagar, me fazer uma doação de livro, a caixa postal está sempre aberta. Então, o episódio piloto, ele não vai ser muito longe disso que eu já falei nesses minutos. Eu não vou trazer nenhum conceito para essa discussão, muito mais uma apresentação, né? É uma conhecimento, eu sentando na mesa e falando, eu sou Rick Teu. Eu não vou chegar e descreva para mim quem foi Nietzsche. Não vou fazer isso. Como eu disse, é uma mesa aberta ao diálogo. Eu vou conhecer e depois vou propor as coisas e vocês vão dando feedback para mim. Eu vou colocando incógnitas, enigmas, afirmações, colocando em xeque duas ideias antagônicas que tem na história do pensamento. Às vezes eu não vou ficar adstrito somente à filosofia, posso trazer questões de direito, no que tange a filosofia do direito, sobre justiça, posso trazer talvez análise de filmes, de história em quadrinhos, de livros, de literatura ficcional que trazem algum conceito, alguma ideia, algum valor se aplicar no dia a dia, né? Não só da filosofia vive o homem, mas a arte também nos ensina dentro dos limites da arte, dentro do limite que a sensibilidade nos permite trazer. O próprio cotidiano nos ensina, então é muito errôneo achar que somente na literatura filosófica e científica está o conhecimento humano. A ideia é totalmente errônea. Outra coisa é que eu não vou planejar, escrever roteiro, ficar lendo algo deliberadamente para vocês. Isso aqui não vai ser algo artificial, algo planejado. Isso aqui não faz parte de um grande estúdio que eu tenha uma cartilha. Não, eu vou literalmente falar o que eu consegui extrair da minha razão e da minha cabeça e jogar, tentando manter uma certa coerência, uma articulação. Claro que eu vou antes separar alguma coisa para eu ter o assunto. Eu não vou falar de um assunto espontaneamente, né? Porque senão não vai ter liga, não vai ter um certo elo com que o projeto, a iniciativa se propõe.
mas longe de eu ficar engessado, né? Eu vou volta e meia soltar o que der na cabeça. Até o momento eu não falei palavrão, mas nos próximos episódios podem ter certeza que vai ter. Alguns momentos vai ter uma certa exaltação, mas nada absurdo. Somente para te prender a atenção, para mostrar ênfase em alguns aspectos e diminuir a ênfase em outros aspectos, né? Também não sei qual vai ser a temporalidade, né? Em quanto tempo eu vou lançar os episódios. Eu pretendo tentar lançar semanalmente um episódio, mas não garanto, né? Se eu conseguir, maravilha. Se eu não conseguir, foda-se. Vou lançar a cada 15 dias, a cada 20, a cada um mês, a cada um ano. Vai ser mais importante esse episódio do que qualquer filme que a Marvel lance na fase 4 que ela está lançando. Então, vou tentar sempre trazer, né? Mas não garanto nada. E para encerrar, como eu disse, esse episódio não vai ter necessariamente algum assunto, mas apenas para colocar alguma breve reflexão, uma breve máxima, um conteúdo, pelo menos goticular no episódio. Estamos em janeiro de 2023, a primeira obra que eu estou lendo, né, enquanto eu gravo esse podcast, não terminei de ler, é o Além da Ordem, do Jordan Peterson. Eu não li o primeiro livro dele, que é o 12 Regras para Viver, mas não me importo de não ter captado as 12 primeiras ideias. Estou captando as 12 sequenciais. E o que me marcou bastante, eu ainda não terminei a obra, tá? Um adendo, não terminei a obra. O que me marcou bastante é a questão da ideia que ele passa de não fazer algo que você odeie, né? E fez ainda mais eu querer tomar a iniciativa para gravar o podcast. E uma regra que diz para ele mirar, para você mirar algo num alvo e ir com determinação. Então, na leitura dessa obra, além das outras regras, né? Eu acho que eu parei na regra 7, não me recordo, não tô com o livro aqui também, de ter essa postura altiva, essa postura de brio, de culhão, de ter coragem e de ir atrás do que você quer de uma forma moral, não moralista, moral, uma forma correta, honesta, de forma que você atinja os seus objetivos e que você produza algo bom, tanto para o seu eu interior, como para a sociedade em geral. Não que você tenha que fazer as coisas só em prol da sociedade, você não é um escravo da sociedade, você é um membro da sociedade. Você faz as coisas que beneficiam ela, mas não somente por isso, creio eu. Não visualizo essa relação de escravismo e de sujeição absoluta à sociedade. Eu acho que ideias nesse sentido são autoritárias, diminuem a singularidade do homem, fazem com que você seja mais um número no meio de muitos números, né? E a ideia também de você procurar melhorar, procurar fazer as coisas, casa muito com a ideia sapere aude do Immanuel Kant, de ouse saber, ouse conhecer, ouse descobrir, ouse saber mais, ouse ler, ouse assistir uma aula, ouse desafiar a sua razão, ouse conhecer-te a ti mesmo, né? Aí já vinculando com a máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, seria o primeiro conhecimento, né? O conhecimento primordial, né? Conhecer a si mesmo, que para mim casa muito com a essência e o propósito do Filosofia de Boteco. Eu não pretendo ser autoajuda. Quem gosta de autoajuda, maravilha, não vai encontrar isso aqui. Aqui é coisa séria, modéstia à parte, né?
mas coisa séria sem seriedade, tratada de uma forma bem despojada, bem aberta, bem sem reprimendas de academia, sem um formalismo. Aqui é assuntos sérios do cotidiano tratado pelas pessoas. Sérios no sentido de você visualizar o seu cotidiano, a sua realidade, entender algo que acontece na sua vida, entender problemas, entender aspectos da sua cultura, da sua vizinhança, né? Longe de eu ser o senhor da razão, mas eu vou tentar trazer o que eu visualizei na história do pensamento, como os pensadores enxergavam coisas que nós ainda lidamos, né? Como Nietzsche trata as questões dos valores, da moral, da religião, como que ele trata até mesmo o declínio, né? O crepúsculo, o esmurecimento desses institutos na nossa vida, como que Maquiavel lidava com a questão da corrupção, do ardil político, da mentira num congresso, como que os grandes pensadores traziam esses conceitos na sua visão, na sua época, e como eles ainda valem hoje, né? Como eles ainda, mesmo falecendo há mais de 100, 200, 300, 400, 2000 anos, essas ideias reverberam, ecoam. É uma chama que foi mantida viva ao longo da história do pensamento, que ainda queima. Não é uma ideia que foi acesa e apagou-se e nunca mais vai ser tocada. É algo que um conhecimento de Aristóteles foi passado, um conhecimento de Nietzsche foi passado e chega até hoje e nos influencia em demasia. Então, eu acredito muito nisso, ao ler um livro antigo, você traz à vida, você traz à tona, você consegue vencer a maior barreira, que é a da morte e a do tempo, e ficar em pé de igualdade temporal com grandes mestres da história do pensamento. Ao ler Divina Comédia, você pode, no mínimo ou no máximo da sua capacidade de contemplação, abstração e conhecimento, entender e visualizar Dante Alighieri na sua completude. Você consegue trazer a Odisseia de Homero e visualizar todo o esplendor da arte grega da época que ele escreveu. Ler Crepúsculo dos Ídolos, você visualiza Nietzsche na sua dantesca e esdrúxula forma de expor a realidade, expor as suas ideias. Então, você consegue se igualar, você regressa ao passado e traz ele ao futuro. Você fica nesse limiar paradoxal da leitura dos clássicos, que eu pretenderei fazer isso com você. Eu vou trazer ideias aqui e vocês trazem, eu acolho e reproduzo posteriormente, né? Então, essa a ideia, né? Essa a ideia de ousar saber, né? Ousar saber por quê? Porque se você não ousa, você se acomoda, você se apequena, você fica um animal irracional pior que os outros animais irracionais. Porque a razão é a única característica que te torna singular. Se você abdica dela, você se iguala aos irracionais e dentro dos irracionais você é pior. Porque você não é forte como um leão, você não é rápido como um guepardo, você não é planador, tem um voo belíssimo como uma águia. Não, você é fraco, lento e estúpido sem a sua razão. Então, ouse saber, ouse desafiar os limites da sua razão, ouse enfrentar um conhecimento desconhecido, trazer o desconhecido para o conhecido, colocar seus valores, suas ideias, não digo em xeque no sentido de você abdicar de si mesmo. Pelo contrário, é fazer você a si mesmo mais forte, é você colocar a sua pele em risco, colocar a sua essência em conflito
em discussão com outras essências e você conhecer outras essências, conhecer outras pessoas, outras ideias, outros pensadores, outras visões de mundo e você sair desse conflito, né? Melhor, é você melhorar com o caos, é você, como diz o economista, matemático libanês Taleb, é você melhorar com o caos, você ser antifrágil, não seja frágil, não abdique do conflito do discurso, do conflito de pensar. Não estou falando de conflito de você sair socando a cara de alguém na rua, bater na sua mãe na sua casa agora. Não, estou falando do conflito de, não, pera aí, eu tenho uma ideia aqui, mas tem uma pessoa ali que discorda de mim. Não, deixa eu ver até onde vai a minha ideia, até onde eu sustento esse negócio aqui. Deixa eu ver também se esse cara não tá tirando com a minha cara e tá com um pai da iguagem de lorotinha. Coloque a sua ideia em xeque. Ouse enfrentar algo que contradiz você. Porque se você tiver certo, você sai mais forte, porque você venceu uma suposta ameaça. Se você estiver errado, você sai melhor, porque você consegue alterar o rumo, você muda de rota, você não fica estagnado no Triângulo das Bermudas. Você consegue virar o timão e seguir rumo a Eldorado, por assim dizer. Você consegue ser senhor da própria vida. Você não é senhor, você não é, melhor dizendo, você não é submisso das suas ideias. Você é senhor delas. Você não fica escravo de uma doutrinação, de um dogma. Não, as suas verdades, elas são firmes e são discursivas e combativas. Eu acredito muito nisso, o diálogo, o debate enobrece a razão, enobrece o homem. Você não ficar distrito a uma redoma ideológica, você sai melhor. O diálogo, o discurso é sempre algo que enobrece, porque é a única atividade estritamente racional. Então, é você colocar a razão no campo de batalha dela. É você utilizar a razão para o melhor ofício que ela foi feita. A razão, ela consegue fazer contas matemáticas lindas, consegue abrir empresas, fazer você cozinhar de uma forma magistral e deliciosa, consegue fazer você construir foguetes e ir para Marte, fazer um grande celular que consegue invadir todos os computadores da NASA, mas a razão, o ofício principal dela é a essência, a substância primeira é ela melhorar a si mesmo no confronto com ela mesma, é ela se provar vencedora dentro do campo de debate da onde ela foi instituída, as ideias, os conceitos, os problemas, ela resolver algo que ela mesma criou ou que somente ela pode resolver. Nada pode resolver tão bem quanto a razão. Dentro dos próprios limites, dentro das próprias faculdades, a razão ela é soberana e escrava de si mesma. E é maravilhoso quando você coloca ela no campo de batalha e vê ela degladiando. Ideia de racionalismo de um lado, ideia de empirismo do outro. E aí sai uma síntese do criticismo e depois ressurge o empirismo em forma de pragmatismo e de filosofia analítica. Ideia de valores antigos valem mais do que o atual. Ideia de que o futuro é mais importante que o passado. E fica essa progressistas, conservadores, liberais contra comunistas. E disso só é possível sair grandes conclusões, grandes ideias, grandes sínteses, grande crescimento, porque o conhecimento cresce. O conhecimento de hoje é fruto de um apanhado maravilhoso de toda a história do pensamento. E se acabar os debates, se acabar as mesas de filosofia de boteco, se não puder ser possível mais alguém se assentar na mesa e colocar uma ideia, colocar algo em xeque, indagar alguma verdade que supostamente é absoluta, indagar as pessoas, então não vai se produzir mais nada, né? Se hoje temos mais conhecimento que antigamente é porque o debate continua, é porque hoje ainda debatemos. E o Filosofia de Boteco, longe de ser uma instituição única do saber, se propõe a isso, se propõe a fazer as ideias continuarem
É você trazer algo que você acha que só você tem, mas que você descobre que outras pessoas já falaram. Você tem uma ideia lá na sua cabeça e você, pô, cara, ouvindo Filosofia de Boteco, né? Pô, cara, mas esse cara falava disso aí naquela época e eu também tô pensando nisso aqui agora. Você vai descobrir que a sua ideia, longe de te desmerecer, não é tão original assim, que outra pessoa já falou, que outra pessoa já cogitou aquilo. E, pasmem, que outra pessoa, além dela, já criticou, já mostrou que existe pés de barro ali, aquilo é frágil, aquilo é oco. E depois você vai ver, não, mas teve outra que colocou vigas metálicas nesses pés e ele voltou mais forte. Então, essas ideias que estão ao longo da história espalhadas, você vai começar a ver que a realidade ela é tão complexa, mas ela também é fascinante de se compreender, de se teorizar e de se debater. Você vai visualizar que um evento tão simples como sentar numa mesa, beber uma cerveja, também é recheado de análises do mais fino calibre que a filosofia pode fazer. Então, essa é a minha pretensão, né? Essa é a minha ideia de trazer a Filosofia de Boteco para vocês. Eu quero jogar as ideias no ventilador e ver até onde elas vão. Eu não vou jogar merda no ventilador, vou jogar ideias. Eu vou trazer você para a mesa, vai ficar eu, você e Kierkegaard degladiando o que é angústia, o que é isso que nos aflige. Colocar você, eu e Schopenhauer. Por que a vida é um tédio? Por que a vida é dor? E em outra contrapartida com Nietzsche, a vida é potência, você tem que amar esse negócio aqui, amar essa porra com todo o tesão. E colocar em outro lado Kant, não, mas tem que ter um freio, tem que ter uma certa regularidade, uma certa formalidade, uma harmonia com as coisas, um imperativo que deve fazer você agir. Você tem que agir bem, não para se dar bem, não para ganhar louros de o caridoso. Não, você tem que agir bem porque tem que agir bem. E pronto, final. Então eu vou trazer isso, você e eu, mais algum grande pensador que não vai estar fisicamente, mas as ideias deles estão vivas. É o espírito eterno do conhecimento, né, que está conosco. Então é mais ou menos essa ideia que eu quero trazer, essa é a proposta, né, do Filosofia de Boteco. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam quando gostarem, compartilhem quando gostarem pra caralho, né? Porque se você gosta mesmo, você vai curtir e vai compartilhar, porque você vai querer que outra pessoa que você acha que vai gostar ou que você sente que aquela ideia, aquela conversa, aquele conteúdo vai fazer bem, que você quer. Não, deixa eu mandar pra alguém porque eu quero ver a opinião dele agora, porque eu sei que ele pensa de uma forma diferente. Ou, eu quero refutar aquele coleguinha, embora não seja o intuito daqui causar a discórdia, mas é o debate do que a discórdia, né? Você pode até utilizar para refutar o coleguinha, mas não é essa a pretensão. Compartilhe também. Compartilhe, curta, comente deixando sugestões. Fala do Camões. Fala do 50 Tons de Cinza. Fala do Nego Blue. Fala do Whindersson. Eu vou tentar, dentro do limite do possível, atender, mas mantendo a essência. Eu não vou também deturpar a finalidade. A finalidade é essa, trazer grandes ideias, analisar coisas que ainda estão conosco, coisas do nosso cotidiano, dentro do espectro da filosofia, dentro do espírito da filosofia que os grandes pensadores trouxeram. E é isso, né? Então, eu deixo vocês com esse episódio piloto maravilhoso. Conto com vocês para o segundo episódio, né, que eu irei trazer. E fiquem com Deus aí e forte abraço. E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você, se você gostou,
curta, compartilhe nas redes e até a próxima.